Amém, queridos? Dê um glória a Deus, dê um aplauso ao nome do Senhor. Jesus é bom. Glórias a Deus. Peço a você que abra sua Bíblia em Lucas capítulo de número 6, e eu partilho uma palavra com você hoje que chama-se ande em obediência. Ande em obediência. A palavra do Senhor que nós vamos ler, que está em Lucas capítulo de número 6, os versículos 46 a 49. Lucas 6, 46, irmãos que acharam, digam amém. Diz assim a palavra do Senhor: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Bom, acho que é isso, vamos orar, podemos ir embora. É só isso. Tem texto que é autoexplicativo, sim ou não, irmãos? Tá aí, ok, mas eu vou dar uma colher de chá, vamos ler mais um pouco. 47. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem ele é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, e arrojou-se o rio contra aquela casa, e logo ela desabou, e aconteceu que grande foi a sua ruína. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, fala ao nosso coração. Precisamos de Ti, carecemos da Tua graça, e eu te peço que o Senhor fale com todos nós que estamos aqui hoje à noite, que nos próximos minutos sejamos exclusivamente guiados pelo Teu Espírito Santo, e que o Senhor, ao falar, possa trazer luz ao nosso entendimento e nos levar, nos guiar, para que a gente ande num caminho de obediência ao Senhor. Essa é a oração que eu faço em nome de Jesus, amém e amém. Esse texto, ele é o final do que nós chamamos de Sermão da Montanha. Lucas tem uma versão resumida do Sermão da Montanha, e o Sermão da Montanha inteiro você encontra em Mateus, capítulo 5, 6 e 7. Mas tanto em Lucas como em Mateus, o final do Sermão da Montanha é esse. É Jesus dizendo assim: eu preguei o maior sermão da minha vida, porque o Sermão da Montanha é o sermão mais importante da história. E ele diz, depois de ter feito essa pregação, o que eu espero de você? O que eu espero que você faça? O que eu espero é que você pratique. É isso que eu espero. Eu não espero que você me ouça terminar de pregar e diga assim: Jesus, o Senhor fala muito bem, sua eloquência, a maneira como o Senhor ensina, maravilhoso, dê as costas e vá embora. Não é isso que eu espero. Eu espero que, ao ouvir tudo quanto eu te ensinei, você possa praticar. É por isso que ele vai, como é que eu vou dizer isso? Iniciar a conclusão do seu sermão com o versículo de número 46. Ele diz assim: por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem aquilo que eu mando? Esse é o cerne, essa é a conversa. Então, Jesus está colocando duas teses aqui, uma anula a outra. Ou você me chama de Senhor e faz o que eu mando, ou você não faz o que eu mando e para de me chamar de Senhor. O que não dá para ser é a terceira hipótese, que é me chamar de Senhor e não fazer aquilo que eu te mando. Agora, deixa eu construir essa fundação aqui com os irmãos. Vamos gastar um pouquinho de tempo construindo uma base sobre o que significa senhoria e obediência. Quantos aqui amam a palavra de Deus? Digam amém. Então vamos abrir, vou gastar alguns textos aqui hoje, só para a gente construir uma fundação e você entender. Eu prometo que eu chego em algum lugar. Se a gente quebra esse vínculo de dizer que Jesus é o Senhor, aí a gente quebra tudo na nossa vida. Por quê? Porque chamar ou reconhecer a Jesus de Senhor é a maneira como eu coloco os pés no reino de Deus. Ninguém pode ser salvo se não reconhece Jesus como Senhor. Romanos 10, 9, a Bíblia vai nos dizer assim: se com a tua boca confessares e creres em teu coração que Jesus é o Senhor. Tem gente que fala que Jesus é o Salvador. Não, se creres e confessares com a tua boca de que Jesus é o Senhor e que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então serás salvo. Então o cerne da nossa confissão, ou a razão da nossa confissão, é confessar que Jesus é o Senhor. E se eu reconheço Jesus como o Senhor, como que eu mostro isso na minha vida? Se eu obedeço.
se eu faço aquilo que Ele manda. Eu não posso dizer que Jesus é o meu Senhor se eu não faço aquilo que Ele manda. Então a fé não é só a fé no sacrifício de Jesus, é a fé de um reconhecimento de que Ele é Senhor e de que eu tenho que obedecer. Nós lemos a história de Abraão, Hebreus capítulo número 11, pela fé Abraão creu, isso lhe foi imputado por justiça. Já leu isso na palavra? Só que o mesmo texto também diz assim, pela fé Abraão obedeceu e saiu para uma terra que não conhecia sem saber para onde ia. Então a fé em Deus também é uma fé de obediência, o objeto da nossa confissão, irmãos, o objeto da nossa confissão. Sabe quando a gente lá no batismo fala assim, você confessa a sua fé no Senhor Jesus? Lembra dessa parte? Sabe que confissão é aquela que nós estamos fazendo? Eu estou confessando publicamente de que Jesus é o meu Senhor, e porque Ele é o meu Senhor, eu posso dizer que Ele é o meu Salvador, e eu não posso dizer que Jesus é o meu Salvador se Ele não é o meu Senhor. Quando Jesus se torna meu Senhor, então eu sou salvo por Ele. Se Ele não é o meu Senhor, eu não posso ser salvo por Ele. É o senhorio que é o foco da confissão. Quando a gente para pensar, lembra um pouquinho da história, por exemplo, a gente se lembra que muitos cristãos, por exemplo, foram executados, mortos ao fio da espada, queimados, mortos por animais no Coliseu Romano. Ele era uma obra fantástica, essa é a visão dele por dentro hoje. Mas você já se perguntou por que é que os cristãos eram mortos nas arenas de Roma? Por que os cristãos eram mortos? Haviam outras religiões dentro do Império Romano, sabia disso? Haviam outras religiões, não tinha só o cristianismo. Por que é que os cristãos eram arrastados para o Coliseu? E eles eram arrastados para o Coliseu por causa de uma palavra só. Adivinha que palavra era essa? A palavra Senhor. Kyrios. Era todo o entreveiro do governo romano com o povo de Deus estava por causa dessa palavra. Porque quem era o Senhor do Império Romano? O imperador era Kyrios, e era ele quem dizia o Deus que você deveria adorar. Ele dizia, eu sou o Senhor, prestem culto aos deuses romanos. Aí quando a pessoa que seguia Jesus, chegava alguém e dizia assim para ele, quem é o Senhor? Aí o crente não dizia, o Senhor é o imperador. Quem é o Senhor, irmãos? 1, 2, 3, e quem é o Senhor? Jesus. O meu Senhor não é o imperador, o meu Senhor é Jesus, e o meu Senhor Jesus diz que eu não posso prestar culto a nenhum outro tipo de Deus, e é por isso que os cristãos eram levados às arenas, por causa de o reconhecimento de que não havia outro Senhor que não fosse Jesus Cristo. Eles estavam dispostos a fazer somente o que Jesus dizia. É por isso que você pode anotar se você quiser, salvação é reconhecer Jesus como Senhor, e a essência do senhorio é a obediência. Sou salvo se Jesus é meu Senhor, e Jesus é meu Senhor se eu obedeço. É uma cadeia, isso é uma maneira como a gente se relaciona com o Senhor, isso é inquebrável. Então, ainda construindo essa fundação, por quê? Porque reconhecer o senhorio tem a ver com aquilo que Jesus fez na cruz por nós. O que Jesus fez na cruz por nós? Morreu pelos nossos pecados, não é isso, irmãos? Morreu pelos nossos pecados. Mas como que a gente chama essa obra de Jesus? A gente chama a cruz de uma obra redentora. Na cruz nós fomos redimidos, nós cantamos isso, somos redimidos, somos lavados pelo sangue. Mas você sabe o que é redenção? Redenção é aniquilação de dívida mediante pagamento de preço. Então nós estávamos escravos do pecado, e agora Jesus paga um preço para que nós sejamos sua propriedade. Lembra na nossa série de Ruth, que nós falamos sobre o Redentor, sobre Goel, lembra-se dessa história? O Redentor de Ruth, que foi Boaz, um dia o Redentor viria e pagaria um preço por nós. O Redentor precisava pagar um preço para adquirir para si algo. É por isso que Apocalipse capítulo número 5, versículo 9, diz assim, entoavam um novo cântico dizendo, digno é o Cordeiro de abrir o livro, porque foste morto e com o teu sangue compraste pessoas. O que o Senhor fez com o seu sangue, irmãos? Ele comprou. É por isso que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 7, vocês foram comprados por um alto preço. Por isso que Pedro vai dizer em 1 Pedro capítulo número 2, vocês são raça eleita, povo, propriedade exclusiva do Senhor. Então agora eu pertenço ao Senhor. Quantos pertencem a Jesus? Digam amém. Só que quando eu pertenço a Jesus, eu obedeço a Ele. Aí caiu o número dos améns.
não é não? Eu pertenço ao Senhor. Se você pertence a Ele, porque chamá-lo de Senhor era a palavra que o escravo, o doulos, diria para o seu Kyrios, o servo diria para o seu Senhor: eu sou seu servo, o que o Senhor quer que eu faça? Então, a partir do momento que Jesus é o meu Senhor, eu o obedeço. Paulo vai dizer em Efésios capítulo número 2, por exemplo, o Senhor, lembra desse texto? O Senhor vos deu vida quando vocês estavam mortos, seus delitos e pecados, aqueles aos quais vocês andavam outrora, quando vocês eram filhos da desobediência. Mas agora nós não somos mais filhos da desobediência, nós somos filhos da obediência, irmãos. A gente muda de paternidade, a gente andava na desobediência e agora a gente anda na obediência. E é por isso, lançado esse fundamento, que a gente entende o que Jesus está dizendo no versículo 46, se você me chama de Senhor, faça aquilo que eu te mando, porque se você me obedece, a obediência é a escolha do tipo de alicerce com o qual eu construo a minha vida. É isso que Jesus está dizendo. Por que me chama de Senhor e não faz aquilo que eu mando? Aí ele começa com a história, um constrói sobre a rocha, outro constrói sobre a areia. Quem que construiu sobre a rocha, irmãos? Quem construiu sobre a rocha? Quem praticou as palavras do Senhor, quem obedeceu. Quem construiu sobre a areia? Aquele que ouviu e não praticou. Então eu queria dizer algumas coisas para nós hoje, simples, mas que quem sabe podem fortalecer a nossa fé sobre o que significa andar em obediência. E primeiro eu digo para você hoje à noite que aparência não é obediência. Não adianta ter cara de crente, cheiro de crente, rosto de crente, trejeito de crente. Aparência não é necessariamente obediência. Jesus estava corrigindo, estava exortando, como sempre fazia com alguns dos fariseus, e aí ele vai contar uma parábola que fala sobre isso. E a parábola é a seguinte, convido você a acompanhar a leitura, está em Mateus capítulo número 21, de 28 em diante. Ele diz: um homem tinha 2 filhos. Chegando o seu primeiro, disse: filho, vai hoje trabalhar na vinha. E ele respondeu: sim, Senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas este respondeu: não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Disseram: o segundo. Então essa é a história que ele está contando, porque fazia todo sentido, porque naquela época era diferente dos dias de hoje. Logo que o menino ganhava um certo tamanho, ele já conseguia segurar uma enxada na mão. O que o pai fazia? Vai trabalhar na terra, porque era dali que tirava o sustento. Se fosse assim hoje, hein, irmãos? Gurizada, todos os meninos criados aí, tomando Todd na casa do pai até os 19, 20 anos, unção de morcego, dorme até o meio-dia e vive à noite, amigo do Batman, não é assim? E se fosse assim hoje, fez 12, 13, criou bigode, vai trabalhar, menino, quem tem filho de bigode é gato, não é assim? Era assim, então fazia todo sentido. O menino fazia um tamanhozinho: filho, pega a enxada, vai trabalhar na lavoura. Paz, rapidinho, nem está no esboço do sermão, ensine o seu filho a trabalhar, amém? Trabalhar não mata ninguém, trabalho dignifica o homem. As mães tudo assim, e os meninos: por que eu vim no culto hoje, né? Tinha outra coisa para fazer da minha vida. Ok, e aí ele fala, manda o primeiro filho: filho, vai trabalhar. O filho fala: pai, é nós, estamos juntos, o que o senhor quer? Trabalhar? Está comigo. Onde que é a lavoura? Para lá. Ele virou para cá, certo? Chegou no segundo: filho, vai para a lavoura. Não vou, não quero, pai, não sei o quê. De repente ele pensa arrependido e fala: fazer o que meu pai mandou. E aí ele pergunta: quem fez a vontade do pai? E a resposta é: o segundo. E aí Jesus fala um negócio duro. Ele diz assim: declarou-lhe Jesus: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Aí você fala: mas por que Jesus fecha assim a parábola? O que tem a ver uma coisa, filho na lavoura, de repente Jesus fala de publicano e meretriz, o que tem a ver uma coisa com a outra? Jesus está dizendo: vocês são como o primeiro filho, vocês ouvem, falam: amém, Jesus, fala Deus, prega mesmo, pastor, deixa Deus te usar, é isso, vocês ouvem, fazem um aceno, levanta a mão e tudo, oh Deus, chega segunda-feira, vocês pegam outro caminho. É isso que ele está falando. Agora o publicano e a meretriz, que vivem uma vida desregrada, às vezes quando a mensagem do evangelho chega, confronta, e eles falam assim: não, peraí, por que eu estou errado? O que eu tenho que mudar? Mas quando o coração se rende, eles mudam de rumo.
Por isso que ele diz: o publicano e o fariseu precedem vocês, perdão, o publicano e a meretriz. Não é que a vida que eles levam vai levá-los para o reino de Deus. O que ele está dizendo é que quando eles ouvirem a palavra, o coração deles vai se render em obediência ao Senhor. Então a aparência de obediência não é obediência. A aparência não é obediência. Por isso que Jesus fecha assim. A gente não pode achar e imaginar, irmãos, que a vida cristã é uma encenação. Cara, hoje é domingo, então hoje eu tenho que mudar o vocabulário, hoje eu tenho que mudar a roupa que eu visto, mudar as músicas que eu escuto, e eu vou lá e eu dou uma encenada de crente, irmão, a paz do Senhor, tá? E eu interpreto meu papel de crente de domingo. Então assim, segue na minha lógica, a vida não é uma encenação. Vou colocar aqui digam para mim, quem é esse personagem aqui? 1, 2, 3 e... o Hulk esmaga, não é isso? Esse é o Hulk, todo mundo sabe quem é. E se eu te disser que esse cara não é o Hulk? Esse cara é o Mark Ruffalo. Esse é o Hulk. E aí se eu chegar no Mark Ruffalo e disser assim: Mark, é o seguinte, cara, tá dando um ruim aí pro nosso lado, transforma em Hulk, fazendo favor, e salva a gente, e faz aquilo que você sabe de melhor, quebra tudo, acaba com os homens ruins, baixa esse negócio seu assim e tal. O que ele vai falar pra gente? Fala: não, cara, aquilo é só uma encenação, eu não sou aquilo lá, nem sei fazer aquilo, não é aquilo que eu sou, só estou encenando. Então, já que você, com certeza você já entendeu a minha linha de raciocínio aqui. Mais um, quem é esse? O guri mais novo não sabe, quem é esse? Ninguém vai subir, não, todo mundo aqui vai subir, amém, irmãos? Vai subir todo mundo. Ninguém vai subir, e ninguém vai pedir para sair também, amém? Ok. Esse é o Capitão Nascimento. Eu falo para você: esse não é o Capitão Nascimento, esse é o Wagner Moura. Ele chega: Wagner Moura, é o seguinte, temos que subir, temos que acabar com a bandidada, está aqui o pelotão, lidera todo mundo, faz a estratégia, como que a gente vai subir? Ele vai dizer: não sei, aquilo é só uma interpretação, aquilo é só um papel, é só uma encenação. Então, encenando as coisas, você pode enganar pessoas, mas você não engana Deus, Ele sabe quem você é de verdade. Então, quem é esse? Esse é o crente consagrado, na hora da mesa do Senhor, aleluia. Então, memória, o Senhor já sabe, lá em 1 Coríntios 11, Ele sabe os textos tudo certinho, fazer isso em memória de mim. Ele come o pão bonitinho, toma o cálice e tal, beleza. E aí chega segunda-feira, chega sexta-feira, é só uma encenação, é só uma encenação. Não, Senhor, eu vou tomar parte do teu corpo aqui, estamos nós. Aparência de obediência não é obediência. Deus não se engana com discursos bonitos, com roupas bem passadas e com trejeitos de crente. O Senhor espera que a gente seja o que de fato a gente é. É por isso que Tiago, vai nos dizer, Tiago 1:22, a palavra do Senhor diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tiago está dizendo: cara, você acha que você está enganando quem? Só você, que acha que é só bater o cartão no domingo e viver de segunda a sábado do jeito que você quiser, que está tudo certo, que está tudo safo. Não está. Não adianta só ouvir e acenar com a cabeça, você tem que praticar. E quando está praticar, leia-se obedecer. É isso, praticar a palavra. Pare de enganar a si mesmo. Então a vida cristã que permanece é aquela onde a palavra ouvida é obedecida e praticada. O que Deus tem falado ao seu coração, irmão? Você está praticando? Você está obedecendo? Não é só sobre ouvir e assentir mentalmente, é sobre de verdade colocar aquilo em prática. A vida cristã que permanece é essa. Jesus disse: veio a tempestade, a casa que ficou foi a casa de quem praticou a minha palavra. Por isso eu te digo de todo o meu coração: obedeça ao Senhor. Aí tem os opositores da hipergraça. Nós cremos na graça de Deus, amém, irmãos? Mas sempre tem uma orelha seca que fala: pastor, mas o evangelho não é graça, nós não estamos debaixo da graça, nós não podemos todas as coisas que a gente quiser naquele que nos fortalece, nós não somos livres do Senhor, e o Senhor já não pagou todo o preço, não é só crer no Senhor. Esse negócio de ficar obedecendo, ficar seguindo aquilo que Jesus falou, não vai tornando de repente o evangelho muito pesado? Cadê a graça, pastor? Então eu queria dizer uma coisa para você hoje, só um lembrete raso para você: graça não é uma liberação para você fazer o que você quiser. Graça é um poder de Deus para você fazer o que Deus quer. Isso é graça.
né? Toda debaixo da graça eu posso fazer o que eu quiser. Não, você está debaixo da graça e por isso você pode agora ter um poder para fazer aquilo que Deus quer. Sobre isso, 1 João 5,3, ele nos diz assim, nisto, irmãos, olha que texto extraordinário, vamos ler junto? Podemos ler, ok? 1, 2, 3 e, nisto, segue o barco, por quê? No que consiste o amor de Deus, irmãos? Guardar os seus mandamentos. Como eu posso dizer que eu amo a Deus de verdade se eu guardo os seus mandamentos? E como que eu guardo os mandamentos sem ser de uma maneira pesada? Quando eles são realizados no meu coração, não por medo de ir para o inferno, mas porque eu transbordo de amor e quero agradar o meu Senhor. Os mandamentos de Deus não são pesados para nós. Por isso que John Stott vai dizer, ele diz, os mandamentos de Deus não foram dados para nos prender, eles foram dados para nos proteger e nos abençoar. Não é uma prisão, é uma proteção, não é um impedimento, é uma capacidade de sermos abençoados. Então eu digo para você, como Tiago vai nos dizer em Tiago 1,25, falei que eu ia usar bastante a Bíblia hoje, ele diz, aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, que expressão maravilhosa, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado naquilo que realizar. 2025 está aí, o primeiro mês ainda está aí. Quantos querem ser bem-aventurados em tudo quanto praticarem nesse ano? Digam amém. Amém. Para de ouvir só, começa a praticar. É isso que ele está falando, não seja só um ouvinte, seja um operoso praticante. Então aparência, irmãos, não é obediência. Segunda coisa para o nosso coração hoje, obediência parcial é desobediência. Obedecer parte é muitas vezes igual desobedecer o todo. E para ilustrar essa história para nós, eu queria introduzir um personagem para vocês hoje. Eu queria trazer à cena o rei Saul. E se eu, conhecendo a história do rei Saul, se eu fosse dar um título para ele, o título que eu daria para o rei Saul é o seguinte: esse é o Mr. Obediência Parcial. Se tem uma coisa que Saul sabia fazer, era craque, especialista, era em obedecer mais ou menos as coisas que Deus dizia. 1 Samuel 13, 1 Samuel de capítulo número 15, vou deixar isso bem claro para nós. Abra sua Bíblia, por gentileza, em 1 Samuel 13, versículos de 8 a 14, vamos ler essa história, outra eu vou só mencionar. 1 Samuel 13, versículos de 8 a 14. Diz assim a palavra do Senhor, 1 Samuel 13, versículo 8. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo foi se espalhando dali. Então disse Saul: trazei-me o holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega quem? Samuel. Saul saiu-lhe ao encontro para lhe saudar. E Samuel perguntou: o que você fez? Respondeu Saul: vendo que o povo já ia se espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já tinham se ajuntado em Miquimás, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. E, forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Então disse Samuel a Saul: procedeste loucamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o povo, porquanto não guardaste o que o Senhor Deus te ordenou. Vamos ler esse texto, não parece que Deus está jogando duro demais com Saul? Só eu que tenho essa impressão? Assim, mas poxa, está jogando duro, o homem deu uma escorregada e Deus já tirou ele de lado, já falou: ok, Saul, deu para você, deu, já vou colocar outro no seu lugar, não é você que vai. Por quê? Conforme você vai lendo a história de Saul, você vai vendo que o que está acontecendo aqui não é que Deus está falando de uma atitude de desobediência, Deus está falando de um coração desobediente.
O coração de Saul vai se revelar como um coração que não tem capacidade de obedecer o Senhor completamente, que faz escolhas na hora da obediência. Vou obedecer essa parte, mas essa parte aqui eu não vou obedecer. Samuel não chegou, ainda não tinha acabado os 7 dias, Samuel estava chegando, então eu mesmo vou sacrificar, o povo está me pressionando, então a circunstância me forçou, então eu vou sacrificar. 1 Samuel capítulo número 15, é a história de quando o povo está reunido, o Senhor chama Saul, e ele fala assim: Saul, você vai atacar os amalequitas, e você vai fazer 2 coisas, você não vai poupar ninguém, e você não vai trazer nada. São as 2 ordens, quais eram as 2 ordens, irmãos? Não poupar ninguém e não trazer nada. Ataca os amalequitas, eles se colocaram no caminho do povo de Israel, quando eles estavam vindo para possuir a terra, esse é Êxodo capítulo número 17, e chegou o juízo sobre a vida deles, então você extermina tudo. Essa é a ordem que eu te dou. E aí ele vai. Quando você lê o texto, você vai vendo que à medida que a guerra vai acontecendo, e o pessoal vai vendo ali que tem boi legal, tem uns bezerros maravilhosos, tem uns utensílios, e aí, aniquila o rei, não aniquila o rei não, eu vou fazer igual a prática da época, que a gente desfila com o rei que é dominado, para humilhar, para mostrar que eu sou melhor do que ele, e poupa também aí o melhor, os melhores bens, o melhor gado, o melhor boi, vai poupando essas coisas, porque ninguém pode achar que eu também sou um rei otário, que vê uma oportunidade de enriquecer os tesouros da nação, e eu perco essas oportunidades. E aí, chega Samuel, fala assim, e aí Saul é muito cara de pau, ele fala: Samuel, cumpri a palavra do Senhor. Samuel dá uma olhada assim, fala assim: o que é esse balido de ovelha que eu estou ouvindo lá no fundo? Fala assim: não, é que nós separamos esses bichos para cultuar o Senhor, é para a glória de Deus. Foi por isso, ainda dá a desculpa de que está fazendo as coisas para a glória do Senhor. Quando esse termo ali, aniquilar todas as coisas, é uma palavra chamada xerém. Xerém no hebraico é estranho ouvir isso, tá? Mas era destinado à destruição, ou consagrado para a destruição. Uma coisa consagrada na Bíblia, ela tem um fim exclusivo, você não pode tirar aquele fim dela. O povo amalequita estava consagrado à destruição, era isso, não podia ser poupado. Depois, os judeus usam isso até hoje, quando uma pessoa é excluída da comunidade judaica, eles dizem que aconteceu um xerém com aquela pessoa, ela está sendo tirada de lá, excluída completamente. E Saul não cumpre a ordem do Senhor. A conversa vai acontecendo, e daí surge o texto que muitos de nós conhecem, que é 1 Samuel de 15, versículo 22, que diz a palavra do Senhor: Samuel disse: tem porventura o Senhor prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar. É melhor obedecer do que sacrificar, viu, filho? É melhor obedecer do que sacrificar. Obedecer é sempre melhor. É isso que está acontecendo. Então, existem algumas expressões que se repetem nesses 2 capítulos, quando a gente vê a história de Saul, que talvez nos ajude a entender algumas coisas. Você vai ler na história, os versículos dizem: Saul e o povo decidiram poupar tal coisa. O povo poupou. Versículo 24 de 1 Samuel 15, ele vai dizer: dei ouvidos à voz do povo. Eu dei ouvido à voz do povo. Forçado pelas circunstâncias foi que eu desobedeci. Então, eu preciso que você entenda isso. E ainda depois, quando você lê o relato, versículo 25, que a casa de Saul está caindo, e eu falo assim: Samuel, mas pelo menos fica aqui comigo para a gente sacrificar junto. O que ele está querendo fazer? Tá bom, eu sei que eu estou errado, mas pelo menos o povo vai achar que eu estou de bem de Deus, que eu estou com moral. Vamos bater uma foto, botar no Instagram aqui, pá, é nós, sacrificando para a glória de Deus. Tome cuidado com pessoas que nunca dizem eu, que sempre dizem: disseram, os outros mandaram, fizeram. Nunca é a pessoa. Jesus não dizia, alguém de Jesus diz: eu porém vos digo. Não é assim que Jesus falava? É comigo a parada. Tome cuidado com líderes que não usam eu, tá? Líderes que, não, é que disseram, que falaram, que não sei o que lá. Líderes que, não, Samuel, não fui bem eu que errei, foi o povo, foi as circunstâncias. E a gente vai jogando para cima dos outros a desculpa de que nós não obedecemos tanto assim ao Senhor. Você pode gravar se você quiser. Você só aprende a obedecer a Deus totalmente quando seu único objetivo for agradá-lo, não se importando com a opinião dos outros.
É assim que você aprende a obedecer a Deus, quando quem você quer agradar é o Senhor. Paulo vai dizer em Gálatas, capítulo de número, eu não coloquei aqui, capítulo número 1 mesmo, eu comecei a minha leitura de estudo de Gálatas, ele diz assim: se eu quisesse agradar os homens, não poderia ser chamado servo de Cristo. Se eu quiser agradar os homens, eu não posso ser chamado servo de Cristo, e você vai ter que fazer essa escolha, de quem você vai agradar na sua vida. Se você quiser agradar as pessoas, provavelmente você vai ser seletivo na sua obediência para com o Senhor. Olha, isso aqui eu obedeço porque o pessoal não acha que é tão ruim, essa parte eu já não posso obedecer, porque eu vou passar por crente radical, crente xiita, crente retrógrado, e eu preciso estar bem com as pessoas. Eu lembro de uma história, né? O menino chegou no pai, ele ia fazer 18 anos, aí ele chegou assim: pai, vou fazer 18 anos, né, fim do ano, e eu queria ganhar um carro, eu queria ganhar um carro. O pai falou assim: beleza filho, vamos fazer assim, faz 3 coisas, tá bom? Você ajuda sua mãe em casa, você não está ajudando em nada, ajuda sua mãe, tira notas boas no seu último ano no ensino médio, e corta esse cabelo que está horrível. Ele falou: beleza. Passou o tempo, chegou no final do ano, o filho chegou para o pai e falou: e aí pai, vou ganhar meu carro? Aí ele disse assim: filho, eu vi que você ajudou pra caramba a mãe em casa, parabéns, eu vi que você tirou notas boas, excelentes, parabéns, mas o seu cabelo você não cortou, seu cabelo está no meio das costas, menino. Aí o menino disse assim: pai, então, eu estive pensando sobre isso, eu estava lendo na Bíblia, de que Samuel era cabeludo, Sansão era cabeludo, Jesus provavelmente era cabeludo. O pai disse: mas todos eles andavam a pé. Obedece inteiro, obedece tudo. A gente tem que fazer uma escolha na vida: vou obedecer integralmente ao Senhor, custe aquilo que me custar. Quando José diz não para a esposa de Potifar, que dá em cima dele, isso é Gênesis 39, ele não diz não para a esposa de Potifar porque ela não era o tipo dele, ele diz assim: como eu cometeria esse pecado contra o meu Deus, contra o Senhor? A gente tem que fazer uma escolha na vida da gente de ter uma obediência integral e não seletiva, mas obedecer ao Senhor e se importar com aquilo que o Senhor quer. Não tenha uma obediência interesseira, não tenha uma obediência que não te custe nada, não tenha uma obediência que não te prejudica. Às vezes obedecer a Deus prejudica a gente, sabia? Às vezes a gente é prejudicado por obedecer a Deus. Alguns negócios a gente não fecha, porque ou eu fecho agradando o jeito do mundo de fazer, ou eu não fecho agradando o meu Senhor. Tem coisa que a gente perde por amor a Cristo, por obediência. Tem coisa que a gente ganha também, mas eu tenho que fazer em obediência ao Senhor. Então, obediência parcial não é obediência. Pastor, eu não traio a minha mulher, eu só sigo uns perfis aí meio, só para dar uma... Eu nunca cheguei às vias de fato, mas eu troco ali aquelas mensagens só para ver se eu estou em dia, só para ver se eu estou ainda me sentir vivo. Então, assim, obediência seletiva, geralmente as duas coisas não caminham juntas, obedecer a Deus e agradar as pessoas. Terceiro, não se orgulhe por causa da sua obediência, não tenha orgulho por obedecer. E você fala assim: mas que conversa é essa? Que conforme a gente vai caminhando, vai amadurecendo, e a gente vai crescendo em áreas de obediência na nossa vida, muitos de nós caem em uma velha armadilha chamada orgulho. Você pode gravar se você quiser. Você peca por orgulho, e é esse mesmo orgulho que te faz não largar o pecado. É isso. A raiz de todo pecado é a vaidade, é o orgulho, é o desejo de querer sermos nossos senhores, fazer aquilo que eu acho melhor. Então é o orgulho. E às vezes a gente, por obedecer em uma área, uma determinada área, a gente acha que a gente não precisa obedecer em outras, ou que a gente está liberado para desobedecer no resto. Olha, e a gente se orgulha daquilo na nossa vida. Tem uma história que está em Atos capítulo número 10. Pedro está na casa de Simão, o curtidor. E o Senhor está trabalhando no reino espiritual, porque Ele quer usar Pedro para evangelizar os gentios. E aí Pedro está com fome, porque Pedro é crente, ele está com fome. E aí ele sobe no terraço enquanto as pessoas estão preparando alguma coisa. E ele tem uma visão com comida, certo? E aí ele vê bicho de tudo que é jeito. Lembra dessa história? De tudo que é jeito e tal, aquele sarapatel. E aí o Senhor fala assim: Pedro, mata e come. Eu falo: Senhor, não vou comer. E aí a história continua 1, 2, 3 vezes, até que Pedro possa ter um entendimento daquela visão.
A gente vai entender depois da história, por quê? Porque daí os servos de Cornélio vão chegar e vão dizer, Cornélio mandou a gente vir aqui porque tem alguém que vai nos evangelizar. Então o Senhor quer evangelizar o mundo, ganhar os gentios, aquilo que era proibido pela lei de Moisés. Os judeus não faziam isso. E Pedro é o que, irmão? Judeu. Mas sabe o que é extraordinário? Quando o Senhor chega para Pedro e fala assim, Pedro, mata e come. A resposta de Pedro é maravilhosa, só Pedro para dizer, ele diz assim, ó, de modo nenhum, vírgula, Senhor. Traduzindo seria assim, não, Senhor, não vou fazer a sua vontade. Só Pedro para tirar uma resposta dessa, de modo nenhum, Senhor. E às vezes a resposta que a gente tem coragem de dar para o Senhor também. E por que ele dá essa resposta? Porque Pedro é zeloso. Pedro não come aqueles bichos porque ele tem orgulho de nunca ter comido aqueles bichos. Ele fala, Senhor, eu sou um judeu zeloso, eu sei da nossa lei alimentar, e eu não sou igual um judeu meia boca por aí, que volta e meia como um bacon, uma costelinha de porco, não, eu sou zeloso nisso aí, eu nunca fiz isso, então eu não vou fazer a tua vontade. Orgulhoso de obedecer numa área, mas aquilo é um sofisma, um impedimento, para que ele amplie a sua obediência na sua vida. Orgulhoso da sua obediência. O orgulho da nossa obediência não pode ser uma fortaleza de compensação. Não, eu não obedeço nessa área, pastor, mas na outra eu obedeço. É a história que Jesus contou do fariseu e do publicano. Lembra dessa história? Os dois vão orar, e quando os dois vão orar, eles têm atitudes completamente diferentes. A palavra do Senhor vai nos dizer que o fariseu chega, estava de pé, orava consigo dessa maneira, oração maravilhosa, Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais, homens que roubam, injustos, adúlteros, nem ainda como esse publicano. Aí ele vai dizer assim, eu jejuo, eu dou meu dízimo, a história segue, e o publicano está ali batendo no peito, dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Aí ele diz, qual dos dois voltou para casa com seus pecados perdoados? Qual dos dois, irmãos? Então o fariseu, ele tem um orgulho das coisas que ele faz. Senhor, eu não faço isso, não faço aquilo, te obedeço nisso, naquilo, outro, mas ele não tem o básico, que é amar o próximo, como a si mesmo. Ele não obedece o Senhor nisso. A gente não pode fazer das nossas áreas de obediência fortalezas espirituais para que a gente não obedeça ao Senhor no todo. Não, pastor, olha só, eu não dou dízimo, dou oferta, mas eu não traio a minha mulher. O que tem a ver uma coisa com a outra? Não, pastor, assim, eu traí a minha mulher, mas eu dou dízimo e oferta. Atenuações, orgulho de ter algumas áreas de obediência na nossa vida, e que acham que nos dão autorização para que a gente não obedeça em outras. Jesus contou outra história em Lucas 17, quando ele diz, se o teu Senhor chegar para você e falar assim, vai lá no campo e faz, você faz, serve o jantar, você serve, no final do dia ele não vai te dar um abraço e um beijo e dizer assim, este é meu servo. Ele diz assim, se você fez o que o Senhor mandou, ele diz assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei, somos servos inúteis. Aquela palavra para você começar a semana feliz, louvado seja Deus. Somos servos inúteis, porque fizemos somente o que deveríamos fazer. Essa palavra inútil, ela, no nosso contexto, ela fala assim, não sirvo para nada, não é isso. Esse termo traduzido seria mais como algo do tipo, não fiz nada demais, sou um servo comum, eu só fiz o que me foi pedido. O que tem de mais nisso? Não tem razão para eu me orgulhar, para dizer, não, eu aquilo, eu não sou como fulano, não sou como ciclano. O fato de você obedecer ao Senhor não te dá liberdade para colocar os pés num pecado, que é desobediência. Orgulho, vaidade é pecado. A gente não pode cair nessas coisas na vida da gente. A nossa integridade não pode ser um tipo de escudo de justiça própria. Não, pastor, não obedeço em tudo, mas eu sou muito bom em outras áreas. Não é sobre isso. Saia do ciclo do orgulho. Por fim, eu digo para você, onde a gente firma os pés? Qual é o modelo? Onde que a gente aplica isso na nossa vida e vê isso encarnado? Siga o modelo de Jesus. Irmãos, tudo é sobre o Senhor. Tudo quanto o Senhor te pede, Ele viveu primeiro. Tudo quanto. O Senhor não seria capaz de pedir de você algo que Ele não praticou na sua vida.
Filipenses capítulo número 2, diz assim: tenho em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus. E o que mais, pastor? E o texto continua dizendo, no versículo de número 7, antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou. Ele se ensoberbeceu, irmãos? Ficou vaidosão? Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus foi obediente à vontade do Pai. Uma vez eu ouvi uma pergunta e eu compartilho ela com você, preste atenção. Qual é o melhor presente que um filho pode dar para um pai? Qual é o melhor presente que um filho pode dar para um pai? Eu não sei se existe uma resposta absoluta para ela. Então eu posso te dizer assim, com letras garrafais. Pode não existir uma resposta absoluta, mas com toda certeza, um dos melhores presentes que um filho pode dar para um pai é obediência. Ô pais, levantei a bola para vocês dizerem amém, glória a Deus, fala Senhor. Ok, vamos lá, volta. Não é replay você que está assistindo no YouTube, tá bom? Pode não existir uma resposta que seja absoluta, mas eu posso te dizer com quase certeza que um dos melhores presentes que um filho pode dar para o pai é obediência. Que eu amo em vocês a espontaneidade. A igreja espontânea é outra história. Obediência. Seu pai faz aniversário, imagine comigo, você faz aniversário e seu filho chega, fala: pai, tá aqui, iPhone 16 Plus, não sei o que lá, não sei da onde, então, tá aqui, automatizei sua casa inteira agora. Você chama na Alexa, Alexa passa o seu café, ela toma os seus remédios por você, ela não sei o que, tá aqui, pai, comprei para você um Audi, não sei o que lá, não sei da onde, e comprei também não sei o que, e a viagem que o senhor queria fazer, o senhor vai para o Caribe e tal, você tá aqui, pai, presente de aniversário, ok. E aí todos os outros 364 dias do ano, o seu filho faz tudo ao contrário que você ensinou para ele. Te desobedece, segue por outros caminhos, não te ouve, não te escuta, não lembra que você existe. Eu te pergunto, esse é um bom filho? É melhor obedecer do que sacrificar. O melhor presente que um filho pode dar para o pai é obediência. E esse era o coração do Filho de Deus. Jesus é Filho de Deus. E o que ele foi? Ele foi obediente. Por isso eu queria que você cravasse isso no seu coração. Deus não tem filhos prediletos, mas Deus tem filhos obedientes. Deus não tem filhos prediletos, mas Deus tem filhos obedientes. É por isso que quando Jesus vai começar o seu ministério, Mateus capítulo número 3, ele sai do Jordão e aí ouve-se uma voz do céu dizendo assim: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho alegria, em quem eu me comprazo. O Pai se alegra em filhos obedientes. E Jesus estava começando o seu caminho de obediência no ministério, queria levá-lo à cruz. O coração do Pai se alegra na obediência do Filho. Deus não tem filhos prediletos, mas Deus tem filhos obedientes. E se Jesus foi obediente ao Pai, por que é que eu e você não vamos ser? Por que é? Afinal de contas, o que a obediência expressa? Finalizando, o que a obediência expressa? Obediência expressa medo. Não, eu tenho medo de Deus jogar um raio na minha cabeça. E obediência expressa temor. Não, sim, eu não sei direito quem é Deus. Obediência expressa religiosidade. Eu sou baptista, batizado e tal, não sei o que lá, observador da lei, da tribo de não sei quem. Pá. É isso. O que a obediência expressa? Temor, medo, religiosidade, pavor. Quando você olha para a Bíblia, você vai olhar que obediência sempre vem casada de uma palavra. Geralmente ela vem acompanhada disso. No Antigo Testamento, a gente vai ver que obediência geralmente vinha casada, acompanhada da palavra bênção.
Se atentamente ouvires a voz do Senhor e fizeres tudo quanto hoje vos digo, eis que assim será abençoado. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Eis como será abençoado. Eis como isso. Abrirei as portas do céu e vos abençoarei. Assim diz. Todos esses textos vêm com obediência. Então obediência e bênção caminham juntas no Antigo Testamento. Elas estão ali parelhas, uma do lado da outra. Mas quando a gente olha para o Novo Testamento, já não está tão colado assim. O conceito já aumentou. Quando você olha no Novo Testamento, geralmente os conceitos ou a palavra de obediência e praticar vem casada de outra palavra. Alguém chuta qual é? A palavra é amor. O que obediência expressa, pastor? Quando eu sou obediente, eu estou dizendo com a minha vida que eu amo Jesus. Então eu poderia dizer para você assim: quem é uma pessoa obediente? Isso é uma formulação minha, da minha cachola. Quem é uma pessoa obediente? Eu poderia dizer assim, sou uma pessoa abençoada que ama Jesus. O obediente é uma pessoa abençoada que ama Jesus. Jesus disse isso, pastor. Jesus disse isso com letras garrafais quando ele disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Porque eu obedeço, pastor? Porque eu sou uma pessoa abençoada que ama Jesus. Quantos aqui querem ter um 2025 abençoado? Digam amém. Quantos aqui querem amar mais o Senhor? Digam amém. Obedeça. A obediência é uma expressão de que você é uma pessoa abençoada e de que ama Jesus sobre todas as coisas. Dê um glória a Deus, dê um aplauso ao nome do Senhor. Fique em pé no seu lugar.